Irmãos e irmãs, ao longo dessa semana nós ouvimos o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que é chamado, na teologia, na exegese, o discurso eclesial ou discurso comunitário, que é onde tem o Evangelho de ontem, o perdão ao próximo, 70 vezes 7, que é onde tem os relacionamentos da vida dentro da comunidade. E agora nós começamos o capítulo 19, então, falando do matrimônio, para amanhã falar das crianças e dos filhos. As relações humanas que permeiam o nosso relacionamento com Deus. A religião, a espiritualidade, a oração, não acontece a despeito de como eu vivo e trato o outro. Existem muitos caminhos de espiritualidade, existem muitos caminhos de fé, que não implicam em nada o que você faz e o que você vive. São as crendices todas que as pessoas dizem que procuram na hora do desespero. Vai lá fazer uma oferenda, um despacho, um trabalho, procura lá um sacerdote de determinada entidade, leva lá uma oferenda para conseguir marido, mulher, emprego, cura física. E você fazendo lá o cambalacho que tem que fazer lá, que o tal do Espírito vê e gosta, o que você faz da sua vida não importa. O cristianismo é a única fé que implica uma ética, uma moral, e que nos ajuda a entender que a gente se relaciona com Deus não só quando e como reza, mas também através do irmão, da irmã, através do outro ser humano. Eu estou me relacionando com Jesus Cristo, o qual eu estou ouvindo no Evangelho, o qual eu cantei, bati palma, ergui braço, me ajoelhei e vou comungar. Tudo isso está relacionado, ligado, e dependendo do modo como eu convivo com o ser humano e qual uso eu faço de mim mesmo, na minha sexualidade, na minha afetividade, no meu relacionamento com o dinheiro, enfim, com tanta coisa, implica se eu posso ou não posso estar em comunhão com Ele, se dava algum fruto estar em comunhão com Ele, sabendo que se não está dando fruto, está dando em condenação. Então, o Evangelho de hoje, a pergunta é a respeito do matrimônio, do casamento. Então, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar. Na carta de São Tiago diz assim: irmãos, Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela própria concupiscência, pela própria fraqueza que cai em si. Deus a ninguém tenta. Veja, a tentação é algo de diabólico. Portanto, vamos lá. A pergunta que está sendo feita para Jesus é para o tentar, para o fazer pecar, seja por palavra, por compreensão ou por atitude. Só que a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Portanto, essa pergunta é uma pergunta diabólica, primeira coisa. Segundo, quem é que está sendo instrumento do diabo? Porque o diabo ele precisa de alguém para trabalhar para ele, certo? O diabo ele precisa ser legitimado, ele precisa ser patrocinado, ele precisa ser verbalizado por alguém. O diabo não age de graça no mundo, assim como Deus. Ele tem que ter quem trabalha para ele. Fala para quem está do seu lado, acorda. Acorda. A sua cama era melhor, então agora fica acordado. A pergunta é diabólica. Quem é o instrumento do diabo? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Homens muito ricos, muito, para a época, cultos ou letrados, suficientemente distinguidos das pessoas, não só pelo dinheiro e patrimônio, mas pela capacidade intelectual mesmo, de ler, escrever, de conhecer alguma coisa das Escrituras. E eram homens profundamente religiosos, pelo menos no sentido religião mesmo, ir ao templo e tudo mais. Quem é que o diabo está usando como instrumento de tentação? Os fariseus. Porque aqui está, meus irmãos, é uma bênção a pessoa ter dinheiro, cultura e religião, desde que junto também ela tenha coração e temor a Deus. Eu fico imaginando a época, muitos papais e muitas mamães olhando o fariseu júnior, o fariseuzinho júnior passando, e muitos papais e mamães de meninas e mocinhas dizendo: bem que a minha filha podia casar com um menino desse. Por quê?
Claro, muito rico, né? Sobrenome bom, não fala problema nem dificuldade, até que é estudadinho, né? Ele ou o pai dele, sei lá, é muito amigo do padre, vive na igreja, tá, mas a pergunta é, ele tem coração e temor a Deus? Porque se não tem, minha senhora, tua filha vai comer o pão que Satanás amassou com o bumbum na mão desse cara. E são esses os homens que vão até Jesus colocar a seguinte pergunta: mestre, por qual motivo a gente pode trocar a nossa mulher de 40 por duas de 20? Por qual motivo a gente pode arrumar algo mais interessante? Por qual motivo eu posso trocar aquela mulher azeda, pessimista, brava, tosca, tem hora que parece um homem, Jesus, por algo mais doce, mais palatável, menos trabalhoso? Olha só, hein? Nós não estamos falando aqui de um Zé qualquer, pobre, cachaceiro, está devendo até o torresmo do boteco. Não. Homens assim pensando em divórcio, homens assim pensando em se separar. É verdade que a gente pode pensar aqui que tipo de mulher tinha em casa também, porque tem mulher que não ajuda, né, gente? Vamos combinar. Assim como tem homem que não ajuda, um ajuda o outro. Se você está aí com a tua mulher, com teu marido do lado, dá uma cutucadinha e fala: me ajuda, poxa, eu não estava querendo, nem estou querendo, mas você precisa me ajudar um pouquinho também, poxa, senão fica ruim. Mas a pergunta é diabólica, a pergunta pelo divórcio. E aí então Jesus não vai entrar em meninice. Jesus não vai entrar, mas por que você quer separar dela? Você é muito colérico e ela é muito fleumática? É incompatibilidade de gênios? Jesus não entra em casuística ali. Jesus diz assim, para esse desejo do divórcio: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Os fariseus tinham acesso à Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, que começa por óbvio pelo Gênesis, né? E talvez a resposta deles fosse: não, a gente nunca leu não, que a gente estava no TikTok, no Instagram, está escrito lá? Eu nunca li, não sei. Nunca lestes? Veja, meus irmãos, Jesus já está fazendo uma primeira coisa muito importante com você e comigo aqui, com aquele fariseu, que é pegar nossos desejos, nossas emoções e nossas razões e sentar para conversar com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Nós precisamos trombar com a verdade de Deus. Todo mundo já viu de perto ou já viu por televisão, não importa. Aquelas ondas imensas do mar, quando o mar fica mais bravio e revolto, você nem pode entrar 2, 3 passos ali, que se ele bater te leva, te afoga. Mas aí geralmente nas pontas das praias tem aquelas rochas imensas, aí aquela onda imensa vem, bum, explode na rocha. Logo atrás da rocha, aqui é mar, aqui é a rocha, aqui é um lago. Uma criança está sentadinha brincando ali. Por quê? Porque aquela água brava, aquela água impetuosa, aquela água que vira barco, trombou com uma rocha. Do outro lado, vira um laguinho. Essa rocha é a palavra de Deus. E essa onda são as nossas vontades, as nossas iras, as nossas coisas que se inflamam dentro de nós. Olha o que Jesus está dizendo: amigo, eu não sei por que você está com vontade de fazer isso, mas ao invés de a gente conversar essas coisinhas, e vai lá saber quem é que está certo numa história como essa, se é você ou se é sua mulher, nunca lestes. A palavra de Deus diz o quê? Sobre aquilo que eu sinto. Eu preciso trombar com isso. Nunca lestes que o Criador, Deus, desde o início, no princípio das coisas e como estrutura de tudo, né, os fez homem e mulher, ou seja, os fez diferente e complemento. Foi isso que ele quis dizer. Os fez homem e mulher diferentes, complementares e um para o outro. E você não vai conseguir ser homem se você não sair de você em direção a essa coisa diferente. Você não vai ser mulher como Deus planejou se você não sair de você em direção a essa coisa diferente. E disse, aí Jesus continua citando a Escritura: por isso o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que mais Jesus está fazendo com esses fariseus, com você e comigo? Talvez Jesus estivesse dizendo assim: talvez seu casamento não está indo bem, não só por causa da sua mulher,
mas talvez porque você não é homem. Casamento é coisa de homem, não de menino, de mulher e não de menina. Homem e mulher. Meus irmãos, às vezes um casal briga. Quem acompanha, às vezes, um casal amigo que está em crise. No fundo, você está vendo duas crianças. Duas crianças que não tem mais cabelo, tem barriga grande, tem colesterol, faz sexo e deve junto no comércio. E tem mais 2 ou 3 crianças para trás para infernizar a vida de todo mundo. O homem, ou seja, alguém capaz de comprometer a vida com alguém, alguém capaz de dar de si a alguém, alguém capaz de olhar para o outro, no caso a mulher, seus limites e defeitos, e enxergar e ter misericórdia, compaixão, e entender ali como uma missão de santificação, tanto minha, porque sofro na mão dessa mulher, como da santificação dela. Ou você quer voltar para o seu pai, para a sua mãe, quer voltar para o conforto, para o aconchego do lar. Quantas pessoas não querem se casar, não assumem o matrimônio, porque no fundo não deixam o pai e a mãe. Minha gente, o que é essa safadeza do não casar na igreja por 15, 20, 30 anos, sobretudo da parte dos homens, a não ser uma criança que não tem mais cabelo, tem barrigona e já está com diabetes, mas ele não virou homem. Não, mas a gente vive bem, é só um papel, ótimo, eu vou aceitar para argumentar, é só um papel, vem assinar. Não, mas é só uma convenção social, lá para tirar foto, lá o padre faz uma reza, lá eu rezo em casa, isso, é só uma reza, vou aceitar para argumentar, vem casar aqui, vem deixa eu fazer uma reza em você. Ou você não é homem? Não é homem. Não deixou o pai e a mãe ainda. Essa eterna possibilidade do ter para onde voltar não nos permite ir para frente. Anote isso aí e leve o resto da sua vida para todas as áreas da vida, não só para casamento. A eterna possibilidade do ter para onde voltar não nos leva para frente. E o mais ridículo ainda é pai e mãe que legitima essas coisas. Você quer ter uma mulher, então seja homem. Primeira coisa, vai embora dessa casa então, se você quer ser homem. E aí, meu irmão, minha irmã, para algumas santas e raras exceções, onde morar nos fundos da sogra deu certo, estou eu aqui com 10 anos de padre, todo santo dia, ouvindo as histórias que deu errado. Exceção não faz regra, senão não chamava exceção. As pessoas são tão malucas que elas apostam as coisas mais importantes da sua vida, como, por exemplo, com quem vou casar, com que idade vou casar. Elas apostam as coisas mais fundamentais na sua vida se baseando numa exceção. Seu filho é assim, sua filha é assim. Você questiona ele diante de algo tão óbvio. Sobre qualquer assunto da vida, ele fala assim, mas a fulana é uma exceção. Meus irmãos, nós vamos andar na palavra. Casamento é para um homem e para uma mulher que deixará pai e mãe, e esse deixar é físico, geográfico, é CEP, rua diferente. Quanto mais longe, melhor. E na sabedoria do povo, nem tão longe que nunca dê para ir visitar, ajudar, fazer companhia e perceber que está triste, mas nem tão perto que venha de chinelo de dedo. De verdade mesmo. E aí você pega santas e raríssimas exceções diferentes do que eu estou falando e aposta a tua vida na exceção, você é burro. Burro educando um burro e patrocinando burrice. Aí a palavra, meus irmãos, é Cristo falando, filho, primeiro você precisa ser homem. Homem, é que ele está falando com homem, ele poderia estar falando com a mulher. Primeiro você precisa ser mulher, adulto. Vamos trocar a palavra homem e mulher por adulto. Amém? Coisa que também já não existe mais no mundo. A psicologia diz hoje que a adolescência vai até os 34 anos de idade. E quando a mulher chama o marido e os cunhados de menino? Não, padre, porque eu preciso ver com os meninos. Não entendi, com quem que você vai ver esse assunto aqui? É, meu marido. O cara tem 50 anos, o irmão dele, o outro tem 57, o outro tem 42, mas ela vai conversar com os meninos. Gente, por que Deus nos deu a linguagem? Primeira coisa que Deus falou para Adão, falou, Adão, vai botar nome nas coisas. O que Adão, qual foi o primeiro emprego e missão do Adão?
do homem, do primeiro ser humano da terra, dá nome para as coisas. Jacaré, cachorro, vaca, cabra, passarinho, peixe. O ser humano é capaz de dar nome às coisas, certo? A gente vai se deseducando até no jeito que a gente conversa um com o outro. Menino. Não, menino é um negócio que dura até sei lá quantos anos. Mas tá aí os psicólogos para dizer que dá para chamar alguém de 34 de menino. Hein? Você é doido, bem? Filho, nunca leste que o Criador disse, e o homem, a mulher, o adulto, tem que ser adulto. E adulto é alguém que aguenta pressão, pancada. Adulto é alguém que entende que a terra não é o céu, que ninguém é perfeito. Adulto é alguém que sabe que se não rezar, não tem mulher e homem que preencha coração, não tem carro novo que resolve, não tem sexo à noite que cure, conserte e una. Você é um adulto. Se você não sabe essas coisas, você não pode casar. Adulto. Por isso, o adulto, no caso aqui um homem, deixará. O que é adulto? É alguém que está disponível a deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. E aí, minha gente, se para casar tem que deixar pai e mãe, que é a coisa mais sagrada que tem na terra, tem até um mandamento: honrará teu pai e tua mãe, é o quarto mandamento da lei de Deus. Se para casar tem que deixar pai e mãe, então, o que Jesus acabou de dizer? Não me pergunte mais nada. Jesus tem que deixar o futebolzinho? Não sei. Se tem que deixar o pai e a mãe, o que você acha de uma bola? De um espeto, de uma vara de pescar? O que você acha desses grupinhos de zap? Se tem que deixar pai e mãe, então morreu aqui o negócio. Tudo mais é deixável em vista dessa missão que faz um homem ser homem. A doação de si a alguém. E a mulher é a mesma coisa. Deixar pai e mãe. Agora o pai e a mãe tem que deixar também, né? O pai e a mãe tem que deixar acontecer isso também. O grande problema, minha gente, do nosso mundo, dessa nossa geração, que vem já uns 40 anos atrás, a gente pode falar essa geração, é que a vida das pessoas não tem mais etapa, não tem mais ciclo. Você casou e foi morar numa casinha, lembra? De madeira, toda simples, comprou móveis usados, foi ou não foi? E fez sua vida, construiu sua história, foi conquistando as coisas, foi tendo. Hoje, tem muito pai e mãe que não permite o filho viver essas coisas. E aí fica patrocinando namorido, pecado, adultério dentro de casa. Por quê? Porque você que casou sem ter nada, foi conquistando ao longo do tempo, e o gostoso da vida é conquistar ao longo do tempo e conquistar junto, você não quer deixar ele viver essa etapa, você tem dó dele viver a vida. Então tem que casar tendo carro, Unimed, casa própria. Você é louco, você não teve isso. Ai, padre, que a gente gosta de dar para os filhos tudo que a gente não teve. Esse é o problema, isso é errado, isso não é saudável. Com quantos anos o senhor foi comprar um carro zero? Com quantos anos seu filho já tem um, não tem dinheiro nem para pagar o IPVA? Percebe? A vida, o ser humano vira a gente vivendo etapas, vivendo ciclos. Tem muito pai e mãe que não deixa o filho sair, deixa sair, deixa ir. Ai, tadinho, será que ele já comeu? Comeu. Será que ele está com frio? Não está. Ele não é burro. Ele vai dar um jeito de esquentar o pé, a orelha, ele vai dar um jeito de colocar alguma coisa dentro da barriga, ele que faça um miojo, ninguém morre, gente. Você não foi tratado com essa moleza, e você está entendendo, não é para a gente ser ruim com as pessoas, não é para você não facilitar o que você pode facilitar, mas a gente não pode tirar ciclo, a gente não pode tirar etapa das pessoas. Porque quando alguém está entrando na juventude e o pai e a mãe quer fazê-lo pular para as benesses de uma vida até financeira, estrutural, como se ele tivesse 50 anos de idade, ele nem vira adulto, nem vira jovem, você acabou de travar ele numa adolescência eterna. Ô fariseu, você é homem ou não é homem, Fê? Está querendo separar da mulher porque não consegue deixar o quê? Uma vez que deixou até pai e mãe, o que está te atrapalhando agora? Amizades? Hobbies? Gostos, picuinhas, magoazinhas. Gente, quantos casamentos são tão interferidos? São tão interferidos. Sempre que eu dou essas pancadas em sogra, mas o que eu recebo de obrigado, padre? O senhor acabou de tirar um peso das minhas costas. Essa semana mesmo eu resolvo as coisas com aquela véia do inferno, aquela
jararaca. Eu não escolhi o nome dos meus filhos, padre. Eu não escolhi as madrinhas das minhas crianças. O sofá da minha casa eu fui comprar de uma cor, a desgraçada chegou lá e falou: mas verde musga, por que não compra, cara? Quem tem filho aí, ergue a mão. Se a senhora virar esse tipo de sogra ou de sogro, me erra pouco nisso. Tem uns babaca também, mas a mulherada é gênia para fazer. Erga a mão as mulheres. Eu quero só as mulheres de mão erguida. A senhora me vira esse tipo de sogra, aí eu fui lá com o padre Marcelo, que não pode fazer assim, tem que fazer, padre Marcelo, você me desculpe, olha aqui. A senhora me vira esse tipo de sogra para a senhora ver, eu te jogo uma praga. Vai costurar, vai fazer crochê, vai, sei lá, ver TikTok, mas deixa os outros viver. Enxerida, sua chata. Gente, vida de padre é ver gente sofrendo na mão de uma sogra que eu não sei o que você pensa. Futriquenta, intrigueira, não bate na criança. Rachava os fios na vara de marmelo. Agora está aí. Se liga. Tem que deixar fisicamente, geograficamente, emocionalmente, tem que superar papai e mamãe, a gente precisa deixar para trás. E se unirá à sua mulher. Mas para que deixa? Para nada? Para se unir. O casamento tem que ter foco. Você está casado para quê? Para se unir o outro. Agora dá um jeito de se unir, de consertar o que não une. Esse é o foco, esse é o objetivo. Existe às vezes muita interferência. É sogra, é cunhada, é madrinha, é amigo. E isso começa cedo na nossa vida. Às vezes você escuta um adolescente, um jovem falando assim: padre, eu me decidi fazer tal coisa, mas os meus amigos não me apoiam. Aí eu pergunto: mas para que eles tinham que saber? As pessoas sabem demais da gente. Mas é que eu não tenho apoio de ninguém. Você acha que eu tenho apoio de quem? Deixa ser besta. Vai se unir à tua missão, no caso a mulher ou o marido, se unirá a ele e os dois serão uma só carne. Epa! Quando é que as carnes unem? Quando é que as carnes unem? Quando deixa o pai, quer unir na carne? Deixa o pai e a mãe e vê se você consegue pagar as contas disso. A conta financeira, emocional, espiritual, existencial de ter uma carne para dormir junto, seja ela a carne da vaca ou a carne do boi, cada um na sua situação. Aí você une as carnes. Que história é essa de unir as carnes antes de conseguir deixar o pai e a mãe? É louco, filho? Gente de igreja não entende essas coisas, nem vergonha. De modo que já não são mais dois, mas são uma só carne. Veja toda a dimensão da sexualidade humana dentro do casamento. O sexo foi feito para o casamento. E aí diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Outro fundamento do casamento, qual que é? A pessoa só pode se casar quando ela entende que ela está recebendo alguém enviado por Deus e que ela se sente enviada por Deus para aquela vida ali. Enviado por Deus, minha gente, não pelos hormônios, não pela mini saia, não pela dança sexual e não pelas cachaças que toma junto. É enviado por Deus, não enviado pela caridade, pela carência, pela ansiedade. Enviado por Deus, não pelo desespero de sair de casa, de ser livre. Enviado por Deus, não pelo romantismo alimentado por essas músicas todas que faz... Impressionante como o ser humano se apaixona e vê num sapo um príncipe, né? E não vai faltar refrãozinho meloso de música sertaneja para alimentar isso na cabeça de alguém. Enviado por Deus, olha, o que Deus uniu. Você não pode casar, a menos que você não entenda, que é Deus unindo, completando e dando missão para a vida. O casamento, ele é uma missão. Você vai passar nessa vida, gente, nós somos como uma vela. Hoje eu olhei essa vela aqui e já começou a dar dó, que já está, né? Nosso bispo trouxe a vela, mas ela começa a morrer, daqui a pouco ela desbeiça ali aquele negocinho dourado, não vou ter que ver o que fazer. Mas isso é você, isso sou eu. Nós estamos aqui para se gastar, nós estamos aqui para trabalhar, para ter problema. Nós estamos aqui para passar nervoso mesmo, nós não estamos aqui para ficar de férias. Fala para quem está do seu lado assim: você vai descansar no céu. Aqui você trabalha, aqui você reza, aqui você sofre. E tira uma soneca de domingo à tarde se o teu vizinho não ligar aquele som insuportável da saveirinho branco dele. Mas essa é a vida, filho. De vez em
E quem é casado, né? De vez em quando, um chameguinho, né? Vem cá meu anjo, não é isso? Vem cá meu biscoito, igual um irmão nosso que, meu torresmo, meu toicinho, assim que ele chama a fofinha que ele tem. Torresmo, toicinho, eu acho tão bonito isso, gente. Ele fala, vem cá meu torresminho, meu torresminho. E ela vai. Pensa um tacho que trabalha ali. Quando tem gente vivendo de whey protein, não se belisca, não se cheira, não se rela, vendo pornografia, isso tem cabimento um negócio desse? Para ser uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus não está dizendo que o que Deus uniu é inseparável. Ele não disse o homem não separa, ele disse não separe. Isso é um conselho que eu estou te dando. Deus um dia te uniu, você vai separar para quê? Dá um jeito de arrumar isso aí, conserta isso. O que Deus uniu, o homem, ou seja, o humano em nós, raiva, impaciência, taras, manias, não é isso? Paixões desordenadas, gula, preguiça, ciúme, inveja, avareza, que essas coisas não separem o que Deus uniu como presente, dom e missão. Por isso o casamento é um exercício de conversão diária, né? Porque senão o homem, o humano que está dentro de cada um, separa o que Deus uniu. Aí os fariseus, ricos, religiosos, porém letrados, porém coração de pedra, já começam, mas Moisés deixou. Lá no Antigo Testamento, Moisés falou, então faz o seguinte, escreve um parecer e devolve ela na casa do pai dela lá, né? Para que se algum outro homem se interessar, coisa difícil de acontecer agora, não achar que ela é uma andeja solta por aí, você pelo menos tem um documento dizendo, não, está aqui, igual comprar carro usado, não tem aquele adesivinho do revisar, não sei o que, não é batido não, está aqui, entendeu? Olha o que virou a mulher era nada naquela época, e Jesus então vai dizer aos homens, Moisés permitiu sim, mas por causa da dureza do vosso coração, o coração endurece ao longo do caminho, mas não foi assim no início. De novo, nós precisamos trombar o nosso agora, que às vezes está magoado, o nosso agora, que às vezes está excitado, o nosso agora, que às vezes está cansado, com o início das coisas, que é a palavra de Deus, mas no início não foi assim. O início, o arquétipo, a arquitetura, início, arqué das coisas, que é a mente de Deus, a verdade de Deus, no início não é assim. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, né? Nem casamento é isso aí que você chama de casamento mesmo. Mas quem despede a sua mulher, olha que termo feio, despedir, lembra demissão, né? Eu fui despedido do trabalho. Eu fui dispensado. O homem, à época, ele demitia a mulher. Não, você não faz as coisas direito, do jeito que eu quero, não precisa nem fazer um arroz igual da minha mãe. Não. Ele olha, o que era a mulher era nada. Irmãos, pequeno parênteses. O casamento monogâmico, homem e mulher e homem, só pode ter uma mulher, só pode ter um homem. Isso foi um avanço que a igreja deu à humanidade, em favor das mulheres. Hoje em dia se diz, a igreja é opressora, reprime a sexualidade. Minha filha, dona empoderada, não fosse a igreja, você não era nada. Foi a igreja que enfiou o dedo na cara dos homens e falou, você vai ter uma só. E dormiu com essa, agora você morre do lado dela, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Tanto é que no ritual do matrimônio, quem começa é o homem falando sempre. Eles dão trabalho, quase não sai a voz, o pai tem que mandar falar mais alto, não importa. Mas é o homem que fala por primeiro, e foi a igreja que deu isso à sociedade, à humanidade e a vocês, mulheres. Não fosse a igreja, você era mais uma numa fila de 7, 8 aí, minha senhora. Não fosse a igreja, primeiro arroz que você queimava na panela, primeiro 5 quilos que você engordava, você tinha sido devolvida para o seu pai. Aí eu devo estar pregando para Jeová, porque se você é católico, você tinha que estar aplaudindo já ou não? Bate palma que a mão esquenta, né? Foi essa opressão que fez você virar gente, porque você era algo que depois de lavar, cozinhar, dormir junto e dar mamar para as crianças, você ainda ia ser despedida como uma funcionária incompetente. Dá para acreditar que casamento já foi isso, minha gente?
Foi Jesus que elevou isso a um sacramento, e é a igreja que sustenta isso até hoje. E aí Jesus diz: largou da mulher, a não ser que já não fosse sua mulher mesmo, e vai se casar com outro, você está cometendo adultério. Gente, essa palavra é exigente, muito exigente. É por isso então que Jesus... E aí os discípulos estão ouvindo, agora é os discípulos, os bonzinhos da história, não é os fariseus, é os discípulos, é nós. Bate no peito e fala assim: eu sou o bonzinho da história, eu não sou ruim, eu sou gentil. O que é isso? Eu sou de Jesus. É nós agora, ó. Os discípulos disseram, no outro evangelho diz que foi Pedro que falou. Se a situação do homem com a mulher é assim, melhor não casar não, Jesus. Melhor botar uma baby lookzinha, um copinho da Stanley, e ir pra baladinha um Moarama. Você é doida para casar para quê? Eu vou pro pesqueiro ali tomar uma cerveja depois do futebol, vou casar? Se a situação com o homem e da mulher é assim como? Indissolúvel para sempre? Eu não, velho. Se a situação do homem com a mulher é essa, qual situação? A gente não pode lá na frente se arrepender, trocar, pegar outra? Não vou casar não. E aí Jesus diz: nem todos são capazes de entender isso. Quem puder entender, que entenda. Ou seja, meu irmão e minha irmã, o casamento não se mensura a partir da cultura do hoje que a gente vive. Antigamente, hoje mente, amanhã mente. O cristão vive na palavra. Então, o casamento, ele é estabelecido em Deus, diante de Deus, com Deus e para Deus. Quem puder entender, que entenda. Ou seja, quem estiver na palavra entende. São Tiago vai dizer na sua carta: se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, porque Deus a ninguém tenta e não nega sabedoria a ninguém. Se você e eu desejamos de verdade ler a vida, compreender a vida e essa instituição sagrada chamada casamento aos olhos de Deus, Deus dá essa sabedoria. É por isso que Jesus está falando, quem puder entender, que entenda. Eu não vou ficar explicando mais que isso não. Agora, quer viver a partir de si, do fútil, do hoje em dia, do antigamente, hoje em mente, amanhã mente, aí lascou-se, filho. Aí se você quiser entender, você entende também, que eu estou com pressa, estou indo embora. É isso que Jesus está falando. Existe um saber que é na palavra que se estrutura. E aí Jesus, ao falar de casamento, vai falar de celibato. Vai falar de um outro casamento, que é o casamento espiritual. Pedro disse então: nossa, Jesus, que difícil. Hein? Jesus pega em mente e fala assim: olha, nem todo mundo é capaz de entender isso, a não ser a quem é concedido. Aí Jesus diz assim: com efeito, discípulo Pedro, verdade mesmo, existem homens que são incapazes do casamento. Não dá para casar. Ele é incapaz de ser casado, porque nasceram assim. Tantas doenças, tantas situações que a pessoa nunca vai casar, tantas coisas muito concretas. Nasceu assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. No outro evangelho vai falar dos eunucos, que era algo da cultura do tempo de Jesus. Os homens tinham escravos, e aí eles precisavam cuidar da fazenda, cuidar do sítio, precisavam ir para a guerra, precisavam ficar 3, 4 meses longe para visitar a outra propriedade, outra riqueza dele, e a mulher dele precisava ficar em casa. O que ele fazia com os homens que iam ficar em casa? Para trocar a lâmpada, botijão de gás, matar uma barata. O que esse senhor fazia com o outro homem que ia ficar em casa cuidando da mulher dele enquanto ele ia passar um tempo fora? Fazia virar eunuco, para não ter perigo. Estava os ovinhos fora, cortar, ficava só a mangueirinha para fazer xixi, não tem problema nenhum. Ele ia cuidar das vacas, do boi, ele ia para a guerra, na volta ele parava para tomar uma cerveja. E lá em casa está tudo bem. Eu resolvi o problema antes de ir embora. Olha o que Jesus está dizendo: tem homem que é incapaz para casar, porque nasceu assim. Outros, porque o ser humano fez isso com ele. Outros ainda se fizeram a si mesmo incapazes do matrimônio por amor ao reino dos céus. No outro evangelho, fizeram-se a si mesmo eunucos por amor ao reino dos céus. Aqui Jesus está falando então da vida religiosa, está falando do celibato. Mas o que tem a ver então o celibato com o casamento? Tem tudo a ver. Jesus então está dizendo o seguinte, meus irmãos: o ser humano nasceu para se dar totalmente. O ser humano nasceu para gastar a sua vida, suar a camisa totalmente, para fora de si. E aí,
Por amor ao reino dos céus, homens não se casam. Por amor à igreja. Esse aqui é o fundamento teológico, fora todas as praticidades. O fundamento teológico, místico do padre não casar é a igreja. Vocês já repararam que o bispo usa um anel bonito, grande, na mão direita? Na mão direita. Por quê? Porque a igreja é narrada na Bíblia, sobretudo também lá no Apocalipse, como a noiva de Cristo, a noiva e o noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. Quem é a persona Cristo, a pessoa de Cristo? O sacerdote. A plenitude do sacerdócio, quem tem é o bispo. Por isso ele usa um anel na mão direita, né? Ele é o noivo, ele é o esposo da igreja. E quem atualiza isso nos diversos lugares são os sacerdotes, os padres. Portanto, o sentido teológico do celibato é o casamento espiritual da alma com Deus, sim, mas também a própria igreja. Quando você vê um padre, você está vendo um homem que casou com uma mulher, chamada paróquia, chamada igreja. Como é que eu posso ser o esposo dessa mulher chamada igreja, com a mulher sentada na primeira cadeira e 3 filhos correndo no meio dos 6, atrapalhando a homilia? Tem jeito. Esse é o sentido teológico, místico e espiritual. Veja, o céu precisa ser lembrado, visibilizado na terra. As realidades espirituais, elas precisam ser visibilizadas. Por isso Jesus, ao falar do casamento, falou do sacerdócio e do celibato. Por isso também o matrimônio é um espelho desse casamento espiritual de Cristo com a igreja. Por isso, o sacramento do matrimônio é o sacramento que mais vincula ao sacramento da Eucaristia. Assim como eu não posso ter 2, 3 mulheres para ser o esposo da igreja, eu só posso ter uma mulher e essa mulher é a igreja, e o povo de Deus é convidado a ver nos eunucos, nos que não se casam por amor ao reino dos céus, essa verdade espiritual. O seu casamento também é uma verdade espiritual para educar a fé das pessoas. Homem e mulher, no sacramento do matrimônio, onde um dá a outro sua própria carne, estão espelhando na terra essa realidade espiritual. Por isso, meus irmãos, juntado com fé, casado não é. Por isso o sacramento da Eucaristia tem essa condição. Se eu não estou em comunhão com o sacramento do matrimônio, homem e mulher, a doação total de si, a gente não está em comunhão com o altar de Deus. Então, Jesus colocou essas 2 situações de aliança, casamento e celibato, na mesma conversa. E tudo isso para nos educar, nos ensinar, nos lembrar o quê? Nós fomos feitos homens, mulheres. Quando a gente não vive uma aliança plena, a gente está matando em nós o homem e a mulher que está dentro de nós. Nós nascemos para nos dar, nos doar, trabalhar, sofrer, mas também nos alegrar, porque a verdadeira alegria não está na gente se guardar, se economizar e passar essa vida aqui sem se arriscar, sem sofrer, passar essa vida aqui como uma vela que fica eternamente bonita. Ela não nasceu para ser eternamente bonita, ela nasceu para iluminar e derreter. Esse é o sentido da sua vida, e o mundo vai tirando isso de nós. O que eu fiz de mim, coitado de mim, a gente vai ficando cheio de autocomplacência, de autopiedade. E aí o homem olha para ele, os cabelos caindo, barriga crescendo, dói aqui, dói acolá, ele começa a ter dó dele. Mas você queria ter feito o que da sua vida, meu irmão? Trocar de carro todo ano? Você é besta? A senhora queria ter feito o que da sua vida? Desculpa falar assim, ficar eternamente com os peitinhos em pé? Você acha que o senhor nasceu para isso? Ficar eternamente com a cinturinha fina? Não, você nasceu para isso aí mesmo. Muxibenta, caladinha, tá gorda. Né? A gente nasceu para isso. Essa vida sem propósito, essa vida sem entrega, esvaziou tudo, esvazia o ser humano. Você é homem, mulher, eu sou homem. A gente nasceu para fazer uma aliança com alguma coisa de modo definitivo, em vista do reino dos céus. Portanto, irmãos e irmãs, nas nossas lutas, nas nossas crises, nas nossas dores, nas nossas misérias e fraquezas, todos nós somos de carne e osso. Voltemos ao início. Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, 12 de agosto, lembrando você que a próxima terça é dia 19. E se é 19, tem Missa do Impossível com o glorioso São José, aqui no Santuário São José, de Alto Piquiri, noroeste do Paraná, diocese de Umuarama,
E eu quero convidar você. Nós vamos ter 2 missas e tá passando na sua tela a imagem de como foi o nosso último dia 19, num frio que tava, dessa vez não vai estar tanto, 6 da manhã e 19h30. Na sua tela tem um WhatsApp para um único assunto. Suas dúvidas, suas perguntas a respeito dessa missa, do como participar, como fazer inscrição para o tour, peregrinação das capelas, questão do almoço que tem, enfim, tudo gratuito, mas você precisa entrar em contato nesse WhatsApp que está na sua tela. E, gente, tem sido maravilhosas as missas, né? Maravilhosas as missas de São José, também a peregrinação nas capelas, é tudo gratuito, mas você precisa se inscrever por causa do nosso limite, né, de vagas, de pessoas, e vai ser uma alegria poder receber você aqui no próximo dia 19, na próxima terça-feira. Vamos ao evangelho de hoje, da terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho que está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o versículo 10 e o versículo de 12 a 14. Diz assim: naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, entramos no capítulo 18 de São Mateus, que é o discurso, é o sermão eclesiástico, eclesiológico, é o sermão da comunidade, a vida de comunidade. Já estamos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Então, nessas alturas do campeonato, Jesus já tinha uma comunidade com ele, os 12 discípulos que são apóstolos, um grupo maior de discípulos que não foram escolhidos como apóstolos, multidões que estão sempre por ali. E como é que se vive? Como é que vive a igreja, a comunidade de Jesus? Ela precisa existir, e para existir bem, precisa começar exorcizando uma pergunta que é da natureza humana, não tem jeito. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no teu reino? De quem que o Senhor mais gosta? Quem de nós pode mandar mais e trabalhar menos? Quem é o maior? Quem é o privilegiado? Quem é o mais importante? Gente, essa pergunta ela é muito humana, né? E ela é um tanto quanto baixa, mas é do ser humano. Essa preocupação do quem é o netinho preferido, quem é o filho preferido, quem é o queridinho do padre. E veja, os discípulos estavam preocupados com isso. Nós precisamos exorcizar isso dentro de nós, né? Pelo dom da humildade, né? Quem como Deus, ninguém como Deus, em hebraico se diz Micael, é daí que vem o nome do arcanjo Miguel. São Miguel arcanjo, Miguel significa quem como Deus. E você sabe que São Miguel, na hierarquia dos anjos, ele era um nadinha lá embaixo. Tem os anjos, os arcanjos. Então, o anjo salário mínimo é o anjo. Os anjos, quem sabe quem são, né? São milhares. E o nosso anjo da guarda é o anjo do salário mínimo. Aí depois vem o arcanjo. São 9, são 7 as hierarquias celestes. O segundo ali, os arcanjos. São Miguel, arcanjo, príncipe de todas as milícias celestes. Ele está acima de todos os outros anjos, serafins, querubins e todos os outros. Mas ele era quem? Ele era um nada. Mas que lutou por Deus com esse ato de humildade. Quando Lúcifer tenta fazer suas coisas no céu, ele se levanta, ele sendo um nada assim, ô rapazinho, você é doido? Quem como Deus? Micael. Deus olhou e falou, traz esse anjo aqui. Que humildade, que confiança em Deus. Me virou Micael, Miguel. Falei, então também agora você está acima de todas as outras hierarquias, né? Então veja, São Miguel Arcanjo é um santo remédio para a nossa prepotência, para a nossa arrogância, de cura também para esses nossos sentimentos de baixa autoestima, ninguém me ama, ninguém se importa, essa leitura muito melancólica, chorosa da vida, de que eu sou excluído, eu sempre fui sofrido, quem como Deus, ninguém como Deus, né? E vai começar aí sexta-feira a quaresma de São Miguel, né? E quem sabe com tantas e todas as intenções que a gente possa colocar, também pedir a graça, a gente se liberta dessa pergunta que atrapalha tudo. Quem é o maior do reino dos céus? Como é que Jesus responde? Pega uma criança, um pequenininho, coloca no meio e diz, vou grifar com o meu verde palmeiras, em verdade eu vos digo, se não vos converterdes
e não vos tornardes como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Primeiro, eu preciso me converter. E aí, o que é se converter? É virar o velho chato da casa? O que é se converter? É virar o fariseu prepotente que fica macerando os outros? Eu vou me converter, mas tem um passo na conversão, e se tornar como criança. A criança não faz essas perguntas. É pai e mãe que olha para a criança e fala assim, de quem que você ama mais? Você ama mais a mamãe ou o papai? Mamãe ou papai? A criança não faz essa pergunta. A conversão tem um fruto, ser como criança. A liberdade, a pureza, a fraternidade das crianças, né? Então, é preciso se converter. Muito mais do que saber quem é o maior no reino dos céus, eu preciso me converter. Metanoia, mudança de mentalidade. Mas tem um fruto aqui, vir a ser como criança. Eu nem pensei em fazer essa pergunta. Senão não entra no reino dos céus, atrapalha o reino dos céus. E aí Jesus vai falar do valor dos pequeninos na igreja, na primeira comunidade, né? Quem se faz pequeno, se fazer pequeno como criança. Esse é que é grande no reino dos céus. E receber as crianças, porque eles não têm nada para dar, né? A criança não é fonte de lucro. A criança não é uma possibilidade para eu virar gerente da empresa. A criança não é nada. Receber os pequeninos. E Jesus diz, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu vêm sem cessar a face do Pai. Tá vendo como cada um de nós tem um anjo da guarda? Né? Então, valorizar e acolher as crianças e todos os pequeninos. Sair dessa mentalidade do lucro, do que eu ganho com isso, de que eu tenho que ter networking, porque todo mundo é uma possibilidade de uma porta maior. Não, a gente precisa amar na gratuidade os pequeninos de Jesus. Porque todo ser humano tem um anjo que contempla a face do Pai que está no céu. Olha o valor da vida humana, também dos pequeninos, das criancinhas. E aí Jesus fala, que vos parece? O sujeito tem 100 ovelhas, perde uma, ele não guarda lá 99, não vai procurar a ovelhinha perdida e fica mais feliz com a que estava perdida e foi encontrada do que com aquela que nem estava perdida. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Deus quer a salvação de todos e também dos pequeninos, também daqueles que não são fonte de lucro, daqueles que não são fonte nem de soluções pastorais para a própria igreja, porque todo ser humano vale o sangue de Jesus na cruz, todos. O mais talentoso, o menos talentoso. O maior, o menor. Jesus que ama os pequeninos. Eu tenho escutado tantos testemunhos da ação de Deus, pela intercessão de São José na vida dos pequeninos. Por último, agora me marcou muito uma mulher, uma mãe que partilhou comigo, o filho tinha o diagnóstico, né, de vários médicos de surdez. A criancinha era surda. E ela se preparava, junto com o marido, para fazer implantes, cirurgias e tudo, por causa desse diagnóstico de surdez. E acompanhando uma homilia, uma missa, tinha muita gente ao redor, eu não peguei todos os detalhes, mas escutando, essa mãe foi rezar após a palavra e pedir pelo filho. E aí foi para o hospital com a criança para fazer a cirurgia, os implantes lá por causa da surdez, e a criança estava de manhã surda, de tarde totalmente curada. Os milagres que Jesus tem feito em favor dos pequeninos, e através da intercessão de São José, terça-feira que vem tem a missa do Impossível com São José, aqui no Santuário São José. E esse nosso santuário tem o maior São José do Brasil, quiçá do mundo. São 4,5 metros, né, todo de cedro, feito à mão. Diante dessa imagem que o nosso bispo abençoou, a gente tem acontecido sinais, prodígios, portentos, assim, coisa que é o céu que explica, não tem outra coisa para explicar, né? Então, vem estar conosco, próxima terça, eu rezo missa 6 da manhã, 19h30. Gostaria de saber de onde você vem. Na sua tela tem um WhatsApp só para esse assunto, nenhum outro assunto. Não é Quaresma de São Miguel. Nesse WhatsApp, você me diz qual a sua cidade, qual missa você participa e me diz se você vai participar ou não da nossa peregrinação, do nosso tour nas capelas. Que tem acontecido assim também, são tantos os testemunhos desse momento das capelas. Então, tudo gratuito, mas a gente precisa se organizar por aqui. Por favor, nos informem, entre em contato nesse WhatsApp, tire todas as suas dúvidas, hospedagem, tanta coisa. Tudo aí na tela para você estar conosco, tá bom? E vai ser uma alegria poder receber você já no próximo dia 19. Lá aos pés de São José tem tantas fotos de crianças, tem tantos desses exames médicos de crianças na barriga da mãe, criancinhas. Em São José realmente tem tornado possíveis as coisas impossíveis na vida de muitas pessoas. E nós ouvimos aqui falar sobre o anjo, cada um tem um anjo. Quinta-feira começa a quaresma do grande arcanjo, São Miguel Arcanjo, 15 de agosto, 29 de setembro. O primeiro a ter feito quaresma de São Miguel foi São Francisco de Assis, foi ele que teve essa intuição tão linda. E nós vamos viver a quaresma de São Miguel. Lá dentro do meu site tem uma formação a respeito do que a igreja ensina sobre a realidade dos anjos.
existem ou não, qual é o papel dos anjos na vida da igreja, na vida do mundo, na vida de cada um de nós. Tem lá uma outra formação de quem é São Miguel Arcanjo, uma outra, quem é São Gabriel Arcanjo. Então, assim, tem muita coisa sobre os anjos lá dentro do meu site. Tudo em vídeo, são pequenas aulas, e elas são transcritas em e-book, que é o livro virtual que você pode baixar, pode imprimir se quiser, pode partilhar com as pessoas, tudo lá dentro do nosso site. E começa também a Quaresma de São Miguel com o nosso diário espiritual. Nosso diário espiritual esse ano tem novidades, tem coisas a mais. Então, eu vou estar todos os dias no YouTube, fazendo Quaresma de São Miguel com você, também com as missas às 6 da manhã. Mas tem o diário espiritual que esse ano, mais do que nunca, está uma preciosidade. E são muitos os testemunhos desse diário espiritual. Tem lá a reflexão do dia, a minha pregação do dia por escrito, tem lá perguntas orantes, onde a gente vai usar aquelas perguntas para rezar aquele evangelho na minha vida, nas minhas coisas, né? No meu dia a dia, certo? Depois tem lá um espaço para a gente fazer um projetinho de vida, trazer aquela palavra para a vida. Vai ser fantástico, vai ser poderoso mais do que nunca, porque tem sido sempre uma experiência de fé para tantas e tantas pessoas que fazem esse diário espiritual do tempo da Quaresma de São Miguel. E eu convido você, considere isso, vamos fazer isso junto, a partir de sexta-feira. Já está tudo lá no nosso site, tudo para você baixar, tudo para você ter com você. Se tudo deu certo, hoje o nosso site virou aplicativo também, para você baixar no Android ou no iOS, não importa qual é o seu celular. Tudo isso está lá dentro do nosso site para você olhar, para você ver, para você pesquisar. E a gente viveu uma Santa Quaresma de São Miguel com os anjos e com o príncipe de todos os anjos, o chefe da milícia celeste, o grande São Miguel Arcanjo. Tá bom? Então, se você quer viver isso melhor, quer saber mais dessas coisas melhor, vai lá conhecer o nosso site também. E vai ser um tempo de muita graça, de muita bênção na nossa vida. E quem sabe você possa viver a Quaresma de São Miguel em favor de um pequenino. Pela sua família, pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu afilhado e pelos pequeninos outros da humanidade, né? Que precisam de oração, que pedem as nossas orações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.